Nós temos um Deus único, um Deus criador, Yahweh, em hebraico, em aramaico, que Yeshua, Jesus, chamava de Elohim. Em escrituras hebraicas também se encontra como Adonai, El Shaddai, mas enfim, é o Deus que nós conhecemos. Todos nós aqui na humanidade, nós somos descendentes de Adão e Eva, que por sua vez foram criados pelo próprio Deus, Deus único, Criador. Teve um período, isso ninguém sabe, especula-se, desde a criação de Adão e Eva até o dilúvio, um período aí de em torno de 1650 anos, você levando em conta as idades desde Adão até chegar a Noé. Então você tem um período de 1650 anos, não dá para saber com exatidão, desde a criação de Adão até o dilúvio. E eu fico me perguntando o que houve exatamente naquela época para o Senhor Deus ter se arrependido de ter criado o homem e ter destruído tudo, tendo poupado somente a família de Noé, né? Noa. A Bíblia nos fala de iniquidade, de crueldade, de corrupção, de perversão, maldade, adoração a falsos deuses, ídolos, enfim, coisa desse tipo. Mas se você observar hoje o mundo que nós vivemos, nós não devemos estar tão diferente daquela época. Então eu fico me perguntando, a questão é, quanto tempo até a volta do Messias, Yeshua, Jesus? Mas enfim, após o dilúvio, só ficou a família de Noé. Noé, a esposa dele, 3 filhos e suas noras. E daí a humanidade recomeçou. Essa foi a ordem de Deus. Quando a arca parou no Monte Arará, lá onde hoje é o território da Turquia, Noé fez um altar a Deus e Deus disse que nunca mais exterminaria o ser humano como ele fez. E como símbolo disso foi feito o arco-íris. Por isso que o arco-íris para mim sempre, sempre vai ser o símbolo da aliança que Deus fez com Noé. Sempre, por mais que alguns queiram desvirtuar isso, o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio. Todos nós viemos de Noé e da família de Noé. Noé e seus 3 filhos. Não existe hoje nenhum ser humano que não seja descendente de Noé. Porque após o dilúvio, repito, ficou Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras. Então todos nós temos um parentesco em comum, ainda que muito remoto. Vem da família de Noé e dos seus 3 filhos. Agora falando da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Olha, é evidente que lá está acontecendo um genocídio, ok? Desde que, e eu não estou tomando lado aqui, tá? Antes, porque hoje em dia as coisas estão complicadas. As pessoas querem que você pense exatamente como elas. Se você não pensa exatamente como a pessoa, ela se torna uma inimiga. Vocês percebem o que foi embutido na cabeça das pessoas por décadas? Olha, quem não pensa igual a mim é isso, é aquilo, já é rotulado. Então, vamos abrir a mente e vamos pensar, ok? Com base no que Deus, tente se pôr, eu sei que isso é impossível, mas tente se pôr como Deus está vendo isso. Você fez a criação, todos que estamos aqui são criaturas de Deus, todos foram poupados, temos a possibilidade de redenção dos pecados por Yeshua, né, o Messias. E tente se pôr no lugar de Deus, até de Yeshua, vendo tudo isso. Irmãos matando irmãos. Começou esse genocídio com terroristas do Hamas atacando Israel. Que Israel tem uma tecnologia altíssima, tanto a nível militar como comunicação. O Mossad, o serviço secreto de inteligência de Israel, se não é o mais avançado do mundo, é um dos, está ali no topo. E eu já vi pela internet pessoas, judeus, que trabalharam ali na fronteira, porque Israel é cercado de países muçulmanos. Muitos deles querem destruir Israel, desde que foi criado lá em 48. E algumas dessas pessoas que trabalharam, eu vi vídeos, você pode procurar na internet, você vai achar, as pessoas dizendo assim, olha, se uma barata se aproximar da fronteira, nós ficamos sabendo.
Então, essas pessoas mesmo, não sou eu que estou dizendo, eu só estou levantando isso aqui, essas pessoas acharam muito estranho tantos terroristas entrarem no território de Israel sem Israel saber, sem Israel perceber. Eu não estou querendo dizer nada, que fique claro. Tá? Antes que alguém fale, você está insinuando que Israel permitiu, quem sou eu? Eu não sei. Eu só estou dizendo que Israel tem uma tecnologia extremamente avançada. Pessoas, você pode procurar, repito, vídeos, pessoas que trabalharam nessa parte, dizendo que se uma barata se aproxima da fronteira, eles ficam sabendo. Então, dia 7 de outubro, vários e vários terroristas do Hamas invadiram o território de Israel. E pegaram civis inocentes, famílias como a minha, como a de vocês. Então começou o genocídio ali. Matando bebês, matando idosos, matando homens, mulheres que estavam lá regando seu jardim, cuidando da família, cuidando do cachorro, fazendo uma caminhada, indo trabalhar, enfim. Simplesmente foram mortos por serem judeus. Os terroristas do Hamas acreditam que estão fazendo um bem. Segundo eles, Alá quer que os traidores judeus, traidores eles dizem, não sou eu, e os cristãos, traidores cristãos, que eu me enquadro nisso, quem acredita em Yeshua, Jesus, como Messias, sejam eliminados. Então, para esse pessoal, matar judeus e matar cristãos é uma honra. E se eles morrerem, eles são mártires, vão para o céu. Isso de acordo com o que eles acreditam. Desde então, Israel tem bombardeado sistematicamente a faixa de Gaza, Gaza e os arredores. Israel avisou a população civil para deixar Gaza, dos palestinos. Deixem aí que nós vamos bombardear, nós vamos achar o Hamas e vamos destruir. Eu vou fazer uma comparação aqui com o Brasil. Eu não vou citar nomes. Imagine uma comunidade carente em algum morro, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde alguma facção criminosa domina. E imagine que o governo do Rio de Janeiro sofreu um atentado por essa facção criminosa, X ou Y, e o governo dissesse assim para as pessoas da comunidade: olha, saiam do morro que nós vamos atacar. Saiam daí, porque nós queremos pegar os membros da facção que fizeram esse atentado. É mais ou menos assim. E há relatos e vídeos na internet que as pessoas, os palestinos civis, que nada tem a ver com o Hamas, tentando sair de lá, há relatos que o Hamas atacou as estradas de saída, ou seja, no intuito de deixar a população civil palestina, que não é terrorista, confinada lá. Ou seja, como um escudo humano. Vocês notem que aqui no Brasil, quando um bandido sai em fuga, o que ele faz? Ele faz escudos humanos. Se ele tiver que matar 10 ou colocar na frente dele, quantas vezes a gente não viu isso aqui? O cara vai assaltar banco, uma quadrilha, ele coloca pessoas na frente, como escudos. Então, basicamente, é o que o Hamas está fazendo lá com os palestinos. E agora foi descoberto que existem túneis e túneis debaixo da faixa de Gaza, onde o Hamas se comunica e não podem ser interceptados pelo governo israelense, porque está debaixo do túnel. Agora, como que um grupo terrorista, um grupo como o Hamas, tem tanto armamento assim, tanta organização? Alguém tem que estar financiando. Alguém que eu falo é algum governo, tem que estar financiando o Hamas. Tá? Eu não posso dizer porque eu não tenho provas. Façam aí, pensem. Tem um país aí, né, a antiga Pérsia, que diz que Israel tem que ser varrido do mapa. Eu chutaria, tá, que esse país é um dos que financiam o Hamas. Mas a coisa é muito mais complexa. Então o Hamas é um grupo terrorista que diz agir pelos palestinos, que está deixando os palestinos ali, à míngua. Então, por relatos, aparentemente eles não estão deixando os palestinos sair. Israel realmente está com sangue nos olhos, porque foi feito um massacre. Só que, claro, o massacre que agora está acontecendo com a população civil palestina é muito maior em questão de números de pessoas com aqueles israelenses que morreram. Então, quando eu falo que está acontecendo um genocídio lá, é porque tem pessoas inocentes que estão morrendo, seja por motivo A ou B, e eu não estou tomando lado. Vocês acreditam que o Deus Criador, Yahweh, Elohim,
que é pai de todos nós, criador de todos nós, que somos da mesma família lá de Noé, criada por ele, que por sua vez vem de Adão, você acha que ele está satisfeito? Aquele Deus que deu para Moisés nas tábuas os 10 mandamentos, onde ele disse, não matarás. Vocês acham que seja do lado A ou do lado B? Você acha que Deus está satisfeito com o que ele está vendo? A Bíblia diz que ao homem é permitido morrer uma única vez. Após disso é o juízo de Deus, o juízo divino. Vocês acham que na hora que for a hora do juízo de Deus, todo mundo que está participando desse massacre vai ser julgado de que forma por Deus? De acordo com a palavra dele, a Bíblia. A maioria das pessoas das vítimas lá na faixa de Gaza são crianças. E eu não posso conceber crianças inocentes perder a família, tá mutilada, assustada, em estado de terror, e alguém falar, não, mas aquelas crianças são palestinas. Como tanto faz? Não. Ou é israelense, é judias, tem que matar? Não. Quem aplaude ou dá de ombros para as crianças palestinas que estão sofrendo, está agindo da mesma forma que os terroristas do Hamas, quando mataram judeus. Deus não é isso, não. Para quem crê em Yeshua, Jesus Cristo, tem uma passagem na Bíblia, eu vou relembrar aqui, que as crianças quiseram chegar em Jesus, chegar em Yeshua, e os seus discípulos tentaram afastá-las, e Jesus disse, deixar vir a mim os pequenos, porque a eles pertencem o reino dos céus, ou criaturas semelhantes a eles pertencem o reino dos céus. Isso por quê? Porque eles são inocentes, são puros. Você não pode misturar terroristas, assassinos, que na minha opinião vão direto para o inferno, quando tiver o juízo, colocar no mesmo balaio. Então não é possível você ver crianças, sejam palestinas ou sejam judias, sendo assassinadas, sofrendo, idosos, pessoas que estão doentes, seja do lado A ou do lado B, vou sempre repetir, isso é um genocídio. Erro tem dos dois lados, Israel está se defendendo. Israel tem que se defender, sim. E eu acho que terrorista tem que ter o julgamento devido, senão aqui na Terra, mas o julgamento divino vai vir, não só sobre eles, somos todos nós. Então, muito cuidado quando você se põe na posição de juiz perante qualquer pessoa, qualquer situação. Lembra daquela passagem que diz, com a mesma régua que você julga, você será julgado? Então, muito cuidado, a autoridade de julgamento pertence somente ao Pai, não a nós. Eu sei que nós temos a tendência de querer julgar, mesmo sem querer. Você vê uma situação e você já fala, devia ser assim, a pessoa está fazendo assim, a gente tem aquela tendência. Eu chamo isso das nossas raízes adâmicas, lá de Adão, o pecado no jardim do Éden, a desobediência a Deus, nós carregamos isso no DNA. E é por isso que Deus enviou o seu Filho, Yeshua, Jesus, para todos que nele creem ter a possibilidade de redenção, porque nós, por nós mesmos, nas nossas limitações, somos incapazes de vencer essa redenção. Nós não somos capazes de fazer a redenção dos nossos pecados. O sangue de Yeshua, de Jesus derramado, veio para isso, para quem crê nele e se arrepender verdadeiramente. Não adianta falar que se arrepende, fazer bonito, ir na missa ou ir no culto, seja onde for, e dentro do seu coração, as portas fechadas, você ser outra pessoa. A Deus você não engana. E quem vai dar o juízo é Ele, não é as pessoas que estão na igreja ou quem está na tua família. Então, muito cuidado, vigie quem é você de verdade. Repito, o julgamento é de Deus. A régua é dele. Então, por Jesus, por Yeshua, nós temos essa possibilidade. Você crê nele, se arrepender verdadeiramente e passar a ser basicamente um imitador de Cristo. Nós nunca vamos conseguir porque nós somos pecadores, nós carregamos. Ele foi imaculado, ele não tinha pecado. É por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus, porque ele vem em sacrifício por toda a humanidade. Ainda aqueles que nele não creem, que zombam dele, que falam... Eu já vi
ateu falar que a Bíblia é um gibi. Então, assim, a pessoa prefere acreditar que ela veio do acaso. Né? Ela veio lá, tem uma teoria que chama a teoria do Big Bang. Eu falo teoria porque não tem prova nenhuma disso, ok? É uma teoria científica, feita por cientistas, mas ainda assim não tem prova, é uma teoria. Então lá uma explosão de uma partícula menor que um átomo que explodiu, foi expandido, teoria, repito, sem provas. E tudo foi surgindo ao acaso, tudo ao acaso. Então você, eu, nós viemos ao acaso, não tem um criador. Olha, na minha concepção, me desculpem quem discorda, isso foi inventado para nos afastarmos do Criador, de Deus. Então tem gente que acha que a Bíblia é um gibi, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo acredita em teorias dos homens. É o livre-arbítrio de cada um. Deus é tão misericordioso que ele nos deixa agir como quisermos. Faça aqui o que você quiser, você é livre. A plantação é livre, a semeadura, mas a colheita é obrigatória. E aí vai ser o dia do juízo. Infelizmente, no dia do juízo, quando você estiver diante de Deus, vai ser tarde demais para você se arrepender. Tem que ser aqui. Então, por mais que nós tentemos sermos um imitador de Cristo, é impossível. Nós temos 3 inimigos atualmente. Primeiro, o inimigo maior, Satã, que é Satanás, o diabo, que está sempre como um leão no entorno, soprando coisas no seu ouvido. Sabe aquele dia que você parece que acorda querendo brigar com todo mundo, que você não tem paciência com nada, você está na rua, o trânsito. Tem dia, eu vi essa semana um absurdo. A pessoa não conseguiu esperar o semáforo que estava fechando, atravessou, quase bateu. E aí quem estava atrás bateu no outro carro, querendo assim, por causa de segundos, atravessar. E virou uma briga, eu estava assistindo aquilo. Então assim, aquilo é aquilo que sopra no teu ouvido. Ó, faz isso. Você começa a agir mesmo sem entender o porquê. Depois você olha e fala, nossa, o que eu fiz? Sabe esse tipo de situação? É o que acontece. Outra coisa que nós temos que vai contra nós. O mundo em si, sabe aquela expressão, o mundo jaz no maligno? Não é uma mera expressão, um jargão. Realmente, o Satã, o diabo, ele é príncipe do mundo, por enquanto. Depois que ele foi jogado com 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, ele realmente domina esse mundo aqui. Deus está permitindo ser assim. E a humanidade cabe seguir um lado ou o outro. E outra coisa que nós temos contra nós mesmos é o nosso próprio coração, que tem a tendência pecaminosa, eu digo, as nossas raízes adâmicas. Então nós temos sempre a tendência de pecar. Prestem atenção, eu não estou me excluindo disso não. Não estou aqui querendo fazer de conta que eu sou bom, não, eu sou pecador. A minha história de vida ela é cheia de pecados. Tá? É recentemente que eu me converti e entendi os livramentos que Deus me deu na vida. Então eu me propus com Deus a começar a falar, mesmo que eu seja, que venham pedradas, que seja zombado, não tem problema. Se o próprio Messias, o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, não agradou a todo mundo, quem mais quanto dera eu, um mísero pecador, que busco a Deus todos os dias e peço orientação e sabedoria a Ele, proteção. Então, nós temos o nosso próprio coração, que nos leva a pecar. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Se você cair, pecar, se você tem uma atitude que você sabe que desagrada a Deus, só o fato de você saber que aquilo desagrada a Deus já é uma grande coisa. Peça perdão a Ele, peça orientação, peça bênção, luz e continue, se levante e continue, as coisas continuam. Não é fácil. Quem prometeu facilidades é o diabo. Quem promete facilidades é o diabo. Yeshua, Jesus, disse, foi bem verdadeiro, tereis aflições, mas aquietai-vos, pois eu venci o mundo. Ele disse isso. Então ele diz, tereis aflições. Okay? Quem disse que vai ser tudo maravilha, eu converti a Cristo agora, está tudo certo, não. Converte a Cristo de mentira e continua pecando, continua sendo uma pessoa mesquinha, que desdenha dos outros, que acha que é melhor do que os outros. Tudo que você tem, meu amigo, é concedido por Deus. Por mais trabalhador que você seja, que isso é mérito, por mais que você faça boas ações, isso é muito bom, ajudar o próximo, mas se no seu coração você faz aquilo para se promover, ou para, vamos dizer, para fazer um papel de ser bonzinho, aos olhos de Deus, Deus sabe o que está no seu coração.
Deus conhece cada um de nós, o poder dele é ilimitado. Nós somos muito pouco para entender o poder de Deus. Eu costumo falar nas minhas orações com Deus, eu sou nada sem o Senhor, eu reconheço que eu sou nada. E todos nós aqui, sem o Senhor, somos nada. Perdoe e toque o coração daqueles que acham que são alguma coisa. Todo o ouro e toda a prata que existe no mundo já estava aqui antes do ser humano ser criado. E nós estamos passando por aqui. É temporário e nós vamos embora daqui. Todo o ouro e toda a prata vai continuar. E você acha que é seu? Não. Tem muita gente que trabalha muito e não consegue muita coisa a nível material, mas Deus sabe o porquê. Outras pessoas conseguem saber lá o porquê também e continuam humildes. Outras já acham que são superiores. Quem não conhece alguém porque tem um cargo de chefia, alguma coisa, começa a desdenhar dos outros porque acha que é alguma coisa. Até a hora que Deus mostra para ele, seja pela dor, pela doença ou qualquer outra coisa, a perda de um ente, que não é bem o que ele está pensando. Não julgue ninguém, não desdenhe. Os árabes são descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a egípcia Agar, a serva. E os judeus são descendentes de Isaac, o filho de Abraão com a esposa Sara. Ainda assim são irmãos. E Deus permitiu que assim fosse. Lembra do que disse Jesus? Deixai vir a mim os pequeninos. Jamais fiquem contentes ou dizendo assim, são palestinos. Não. É um genocídio dos dois lados. A gente deseja a paz. Todo mundo quer a paz. Pelo menos todo mundo de bom coração, que tem uma empatia, amor ao próximo, deseja a paz. Mas, de acordo com as Escrituras, o Apocalipse, a revelação que Yeshua, Jesus, deu ao apóstolo João, lá na ilha grega de Patmos, né? Isso tem que acontecer. É um paradoxo, né? Eu mesmo peço a paz para Deus, eu estou falando do meu caso, eu peço a paz para Deus e quando eu olho as Escrituras, o Apocalipse, é as dores do parto. Nós vamos começar a pré-tribulação, se já não estamos nela, e depois a grande tribulação. Porque vai ter que ter um caos para vir o falso Messias, o chamado anticristo, que ele vai vir como um salvador, porque ele vai vir aparentemente com a solução, ele vai conseguir a paz. Imagina a paz entre judeus, árabes e cristãos de todas as religiões, é um sonho, não? Agora, o Apocalipse diz que vai ter uma paz entre todos, entre todas as nações e religiões. E quem conseguir essa falsa paz é o anticristo. Ele é o lobo em pele de cordeiro. E se você ainda não leu, procure ler o Apocalipse. E aí, por um tempo, vai ter uma paz, mas é uma falsa paz. Porque depois disso, ele vai exigir adoração. É a chamada besta. O anticristo é a besta que se diz no Apocalipse. Que é totalmente controlado por Satanás. Porque Satanás não pode ter um corpo, ele vai controlar o anticristo. E esse anticristo é o falso Messias. Eles imitam Deus. Satanás quer fazer o papel de Deus, ele envia um falso Messias. E, claro que vai ter um falso profeta que o João Batista fez para anunciar que ia vir Jesus. Vai ter um falso profeta dizendo que vai chegar, olha, aquele fulano, eu acredito pessoalmente, né, que pode ser um político, ele já está entre nós, o anticristo. Nós só não sabemos ainda quem é. Eu tenho meus palpites, mas não vou entrar no mérito, porque quem sabe é o Pai. Mas ele vai conseguir uma falsa paz. E vai ser reerguido o terceiro templo, lá em Israel. Quando chegar essa paz, que todo mundo ficar maravilhado, e começar a ser feito um terceiro templo para todas as religiões, ao mesmo tempo que causa apreensão, causa um alívio, porque é a vontade de Deus se cumprindo. Depois desse tempo, o anticristo vai exigir adoração e vai começar a perseguição. Perseguição a cristãos, como acontecia lá na Roma Antiga. E naquela época, os cristãos, tamanha era a sua ligação com Deus, com Jesus, eles eram jogados às feras, eram queimados, eles iam louvando, cantando, porque eles sabiam quem está com Jesus. Não é fácil. Isso eu me incluo, pensa bem. Você saber que você vai ser morto, você vai ser assassinado porque você crê em Jesus. Até que ponto você estaria disposto a fazer isso na prática?
Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Até que ponto você estaria disposto a fazer isso na prática, louvando? Então, a fé tem que ser muito grande. Eu peço ao Pai que todo dia fortaleça a minha fé. Porque eu sou falho, muito falho. O que eu estou fazendo aqui é algo que eu me propus, uma história que aconteceu na minha vida, na minha conversão, me propus a falar de Deus, da palavra de Deus, mas eu sou só mais um. É inevitável o que está para acontecer. Quem conhece o Apocalipse sabe que isso tudo faz parte. Estejam atentos a quem conseguir a paz e unificar as religiões. Esse será o anticristo. E eu acho que a nossa geração, nós que estamos aqui, vamos presenciar tudo isso e depois as perseguições. Lembremos o que Deus disse, não matarás. Lembremos ao que Yeshua disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos parar com divisões. Vamos parar com divisões. Dividir para conquistar é coisa do inimigo. Fazer irmãos ficarem contra irmãos é coisa do inimigo. Olha, muito obrigado quem esteve aí. Eu agradeço de coração.